Boa noite, galera. Eu sou Carlos Donato e já começamos com uma ótima notícia, que agora o Na Cara do Gol tem 2 apresentadores e eu vou deixar ela se apresentar. Vai lá. Boa noite, meu nome é Maria Luana e agora sou nova apresentadora do Na Cara do Gol. Quem disse que mulher não sabe futebol? Vai ver hoje. Luana sabe tudo e muito mais. A gente tem muitas coisas para falar. Eu, Figueirense, Avaí, Série B, Série A e muito mais. A Luana esteve presente no jogo do Avaí, no sábado na ressacada, e a gente vai conversar bastante sobre a situação, como que está a situação dos catarinenses nesta Série B. Matias, vamos começar então com o Figueirense, que jogou na sexta-feira, já faz um pouquinho mais de dias, já se reapresentou, já está em preparação para o próximo jogo, e a gente vai ver aí os lances entre Ponte Preta 2, Figueirense 1. Figueirense perdeu novamente, está ali estacionado com 41 pontos, e acho que agora jogou balde de água fria naqueles ainda que resistiam, que acreditavam. A gente já vem falando aqui há algum tempo que as chances do Figueirense eram remotas, não em função dos resultados da tabela, mas em função das atitudes dos jogadores em campo, certo, Maria? Sim, eu acho que até pelos pontos teria chance, pela matemática, mas pelo que está apresentando no campo não condiz com a tabela ali para ter uma sequência ou tentar os pontos para subir, né? Figueirense muito sonolento, né? Mostraram aí que realmente os jogadores já jogaram a toalha e que nem eles acreditam mais que seria possível, né? Mesmo a matemática dizendo que ainda há chances, mas é por essas atitudes que faz com que a gente tenha esse pensamento. Assim como boa parte da torcida do Figueirense também acha isso, que o Figueirense jogou a toalha. E a fala do Bicalho hoje foi muito clara em função disso, né? O Figueirense tem que fazer 45 pontos para se livrar do rebaixamento. Então, tudo aquilo que se esperava, principalmente desse retorno, foi por água abaixo. E eu digo isso porque o próprio presidente do Figueirense disse que no segundo turno o time iria buscar o título, né, e deixou muito a desejar. O Figueirense nesta Série B tem apenas 4 vitórias dentro de casa. Está aí um jejum de 7 jogos sem vencer e é muito comentários aí na cidade que alguns jogadores estão de chinelinho, né? O chinelinho quer dizer, qualquer dorzinha eles já estão indo para o departamento médico. Então tá cheio, tá recheado o departamento médico do Figueirense. Então eu não vou dizer o nome de um porque tem vários jogadores, a gente poderia esquecer de um e eles vão dizer que a gente está de marcação, né? Sim. Mas então tem vários jogadores. A Ponte Preta, que com essa vitória se reacendeu no campeonato, né? O Figueirense fez um gol de bola parada, num erro de posição do sistema defensivo ali da Ponte Preta, um gol na pura sorte, né? Ah, sim, foi só sorte, assim, porque o que mostrou no campo, nas jogadas, não muito merecia, desorganizado. Não merecia mesmo a vitória, eu acho. Embora o Pereira seja um zagueiro de origem, ele, né, depois foi deslocado para frente como volante, há muito tempo ele não faz essa função, né, e com isso ficou completamente perdido a zaga com Pereira e Trevisan. Olha, a gente falou aqui os zagueiros que o Figueirense tem e hoje a gente está falando da zaga de Trevisan e Pereira. São da base, né, do Figueirense. São da base do Figueirense. Grandes jogadores importantes, né, para esse campeonato, e hoje o Figueirense aí penando um pouco então também com o seu sistema defensivo. Talvez eu esteja errada, assim, agora é praticamente cumprir a tabela e para o ano que vem se reorganizar, né? Trazer jogadores que tenham garra mesmo, que mostrem um bom futebol, para que o ano que vem tente e consiga... É o que o seu torcedor quer, né? Com certeza. O seu torcedor quer que o Figueirense faça essa reestruturação. Aliás, outra coisa que o torcedor do Figueirense quer também. Primeiramente também é o campeonato catarinense, né? Tipo, para que ele venha forte, para quem sabe ganhar mais um título aí, não sei, né? Mas tudo vai depender agora das...
o torcedor do Figueirense esse ano tem mais uma missão, que é secar o Avaí. É verdade. Essa é a missão do torcedor, embora os havaianos não gostem, nós temos alguns havaianos aqui no estúdio hoje, né? Eles não gostam, mas a função do torcedor do Figueirense a partir desse momento, a partir dessa rodada passada, primeiro de tudo, é que o Avaí não seja campeão e que o Avaí não suba. Né? Então, basicamente isso aí, porque a gente até acompanha os jogos do Figueirense com a Rádio Mais Alegria e a gente percebe até gradativamente poucos torcedores comparecendo, né, assistindo, torcendo para o Figueirense, em função do que a gente acabou de falar no início. Mas eu acho que, não sei se me corrija se eu estiver errada, que desde o começo eu acho que a torcida deveria apoiar mais, sabe? A comparecer mais aos estádios, assim, para dar mais força pro time. Claro, agora ele está numa posição ruim e tudo mais, a torcida não vai. Mas antes também, quando estava numa posição melhor, ele já não comparecia. Então eu acho que é muito interessante, assim, talvez a partir do ano que vem, fazer alguma coisa assim que o pessoal ali da diretoria, alguém, consiga trazer mais a torcida pro estádio, que isso é fundamental, né? Aliás, não é um problema exclusivamente do Figueirense, né? A gente já falou isso aqui diversas vezes e as duas torcidas dos times aqui da capital precisavam comparecer aos jogos, principalmente aos jogos mais importantes, né? E também por diversos momentos a torcida do Avaí deixou a desejar, né? Mas hoje a torcida que está mais próxima de alcançar um objetivo é a torcida do Avaí, com a proximidade, né? O Avaí dentro do G4 depende das suas próprias forças para se manter, então a torcida tem que apoiar. Mas antes de a gente passar para o Avaí, eu sempre falei, né, e principalmente no finzinho ali do primeiro turno, alguns torcedores já começavam a cobrar que o técnico Milton Cruz fosse demitido, né? E o que eu sempre defendi, que isso era um erro, só para relembrar, né, e deixar talvez o torcedor do Figueirense um pouco mais indignado. Quando o Milton Cruz saiu, o Figueirense haviam 12 jogos para disputar, ou seja, 36 pontos, e estava a 4 pontos do G4. Né? Hoje o Figueirense está a 12 pontos do G4 e apenas 6 jogos para fazer. Então realmente é uma situação complicada. O Micali não tem 100% da culpa, é culpa também de alguns torcedores que exigiram, extrapolaram na sua maneira de cobrar isso, né, e até invadiram lá uma coletiva. Então o clima ficou muito ruim a partir daquele momento. Mas agora cabe ao Figueirense analisar o que foi de errado, os acertos que tiveram, muitos acertos, a gente precisa destacar aqui também, e corrigir para que o próximo ano o grande objetivo realmente seja o Figueirense retornar à Série A. Claro que vai ser um elenco completamente distinto do que a gente viu esse ano. Deve alguns jogadores da base ganhar espaço, né? Principalmente esses jogadores que estão na Copa Santa Catarina. Tem grandes jogadores, eu já acompanhei alguns jogos do Sub-23 e a tendência é que pelo menos no início do ano a gente possa ver essa garotada do Figueirense aí mais presente no time principal do Figueirense, que é fundamental para ver essa renovação. Mais alguma coisa para a gente destacar do Figueirense? Não, acho que seria isso mesmo, né? Agora então vamos passar para o sábado, né, Matias? Uma grande expectativa, o Avaí fez toda uma mídia, né, envolvendo, tentando trazer o seu torcedor, comparecer ao estádio, que era um jogo fundamental para o Avaí. Primeiro, a posição na tabela, o adversário que era mais fraco, né? O Avaí vinha de uma vitória fora de casa e, como eu falei, eu gostaria de ter visto um pouco mais de torcedor no campo. Mas tu que esteve presente lá na ressacada, o que podemos destacar desse jogo? Eu destaco a torcida também, que isso que eu bato nessa tecla, assim, que como eles fizeram a promoção de R$5 do ingresso, ainda poderia encher a ressacada bem mais do que estava, assim, eu achei um público abaixo assim, do esperado.
Achei o jogo, assim, o Avaí um pouco lento, assim, nas jogadas, assim, não tava aquela explosão de toque de gol, de passes e tudo mais. Também achei, o que deixou bastante a desejar foi a arbitragem, que prejudicou, na minha opinião, assim, bastante o Avaí, né? Deu muitas faltas que não eram, assim, pro Avaí. Oeste? Não, pro Avaí. Ah, tá. Faltas que eram pro Avaí ele não deu, é isso? Ele dava muitas faltas pro Avaí que não eram, que eu, na minha opinião, achava que não eram faltas, Sim. assim, pra cartão. Certo. Muitos cartões amarelos, assim. E o Oeste, assim, um time até que bem encaixado, assim, toque de passes. Um time até que bom, mas só que teve como que eu posso dizer, a felicidade ou de fazer expertise daquele gol, né? Poderia ter ganho pelo menos de 1-0, também poderia ter empatado, poderia ter ganho o Avaí, eu acho que ele tinha condições de ganhar esse jogo, mas não aconteceu, né? Ficou somente no empate. Aí já está o momento do gol do Oeste, né, que aconteceu. Há um grande questionamento que a gente pode elencar aqui com relação ao jogo do Avaí, né, com relação à arbitragem. O Avaí tem que se posicionar de forma forte, né, não gerar uma reclamação individual, mas no intuito de se defender, porque eu percebo claramente a atitude de algumas federações já na tentativa de se proteger, né, ou proteger os seus clubes. E agora o Avaí precisa, juntamente com a federação ou qualquer outro tipo de ação, porque não dá para aceitar que coloquem árbitros desse nível para apitar um jogo tão importante de times que estão brigando pelo acesso, né? A gente não está falando aqui nada contra esses times, né? Mas a gente não está falando aqui do Juventude, a gente não está falando aqui do São Bento, o Brasil de Pelotas, esses confrontos. Nós estamos falando do time do Avaí, que está no G4, poderia assumir a segunda colocação, né? O Goiás havia perdido, né? E se distanciaria do quinto colocado. Então o Avaí precisa se posicionar a fim de defender o seu momento em campo, para que árbitros melhores, mais gabaritados para esse momento, sejam colocados à disposição de times que estejam brigando e lutando por algo a mais. É isso mesmo, com certeza. A arbitragem brasileira ela passa por uma renovação e a gente não achou nomes ainda de que pessoas pudessem assumir essa responsabilidade de jogos tão importantes. Não estou falando aqui só de times catarinenses, né? Na arbitragem como um todo, né? Como um todo. Até na Série A a gente vê tantos erros de arbitragem, assim, né? E erros, assim, que tão, tipo, chulos, assim, né? Que a gente acha que não poderia errar, uma pessoa que trabalha, que estuda para isso, e ainda acontece, né? Tem que ter mesmo uma renovação, assim. Isso, desde quando a gente veio para a Metropolitana, né? Já há mais de um ano, a gente sempre vem destacando isso. Porque os jogadores são profissionais, né? Precisam se profissionalizar. Os clubes, da mesma forma. A imprensa também. Só falta o árbitro, né? O árbitro ainda não é um profissional. Ele está ali a fim de ocupar um tempo. Né? Porque ele tem outra profissão, ele se dedica a outra coisa. E nas horas vagas ele é o árbitro de futebol, né? Então precisa achar algum modo de que essas pessoas também possam viver disso e ser responsabilizadas pelos seus atos, coisa que hoje não é. Se um técnico dá uma declaração, se o jogador comete alguma infração mais grave dentro de campo, todos eles são punidos. Né? A punição para o árbitro hoje é ficar 1 ou 2 rodadas sem apitar. Né? Então precisa ser dosado. Isso aí também. Você diz assim, ser só árbitros, né? Não ter outra, tipo, ter a profissão somente de árbitro para que seja mais valorizado, né? Talvez a CBF, né? Tipo, fazer algo que talvez renda mais para eles, alguma coisa, para que eles tenham essa... Profissionalizar, né? Profissionalizar. Ter somente essa profissão para que não tenha tantos erros, né? Tu que esteve lá no jogo do Avaí, o que faltou
pro Avaí, né? Eu realmente acompanhei pelo rádio e se comentou muito exatamente essa lentidão do Avaí. O Geninho errou na sua escalação primária, na escolha do time que saiu como titular? Olha, eu particularmente achei assim que quando trocou ali o Marquinhos pelo Luan, o time deu uma melhorada, assim. Ficou mais dinâmico. Ficou mais dinâmico, teve mais bolas pro gol. Eu acho que já deveria ter entrado com o Luanzinho, ao invés do Marquinhos. Eu acho que isso daria uma dinâmica mais, assim, pro time, né? Mas o Marquinhos, ele é uma referência, principalmente dentro da ressacada, né? Talvez, eu acho que o Geninho possa ter respeitado um pouco demais o Oeste, porque vamos lá, né? Como eu falei, o Oeste é um time inferior ao Avaí, né? Até mesmo no momento que se vive. Então, achei que poderia ter arriscado um meio de campo um pouco mais ofensivo, né? E que alguém pudesse dar essa velocidade, já que o Marquinhos ele não é mais um jogador dessa velocidade, né? Então, acho que poderia ser armado algum esquema que pudesse jogar os dois, tanto o Marquinhos ou o Luanzinho. Sim. Eu acho que seria possível os dois? Eu acho que poderia colocar os dois, porque até em questão de faltas e tudo mais, o Marquinhos é muito bom, né? Muito decisivo. Muito né? decisivo, até que ele bateu uma falta lá que quase ocasionou no gol, né? Eu acho que os dois seria interessante, assim. E a gente também está falando aqui que o Avaí tem dois laterais muito bons, né? Tanto o Guga quanto o Capa, embora o Guga ele se destaque um pouco mais, né? Eu acho que está faltando um pouco mais a participação efetiva desses jogadores, tanto na marcação quanto no apoio ao ataque, né? São jogadores importantes, jogadores decisivos e que nesse momento é preciso colocar a emoção lá na ponta da chuteira. Se as coisas não estão acontecendo, não vai na técnica, tem que ir na força. Tem que ir na raça. Tem que ir na raça. Então tá certo, pessoal. Já falamos do jogo do Avaí, do jogo do Figueirense, e a gente vai ver como ficou a tabela da competição desta Série B. E a gente vai ver que deu uma embolada aí o pessoal da parte de cima, né? Vou para o Matias colocar aí. Fortaleza. Tens alguma dúvida de que Fortaleza será o campeão? Não, tá. Acho que... Tem 18 pontos para ser disputados, né? Sim. São 18 pontos. Então, é difícil alguém tirar... são 7 pontos de diferença, né? São 3 jogos. Então o Goiás teria 3 jogos para vencer e eles perder, né? Exatamente. O Avaí pega o Goiás agora, né? O Avaí joga contra o Goiás no final de semana. Lá. Depois o Goiás, como eu falei, era a grande chance do Avaí assumir essa segunda colocação, porque o Goiás perdeu. Então o Avaí, se ganhasse, iria para 54 pontos. 54, né? Era a grande chance aí do Avaí, até mesmo não perder o Fortaleza de vista, porque ainda existe o confronto entre os dois, Avaí e Fortaleza. Mas agora aí ficou 8 pontos de diferença, acho muito difícil o Avaí. É possível, né? Claro, tudo é possível no futebol ali. Em função de 8 pontos, né? Embora tenha o confronto direto entre os dois, acho um pouco difícil o Avaí alcançar esse primeiro lugar. Mas ainda há chance de ultrapassar o próprio Goiás. Sim. Como a Maria Luana já falou aqui, vai ter esse confronto na próxima rodada, Goiás e Avaí. O Avaí pega muitos confrontos diretos daqui para frente, né? Dos 6 jogos que tem, 5 jogos são ali na parte de cima. E se bobear, até o último jogo, Ponte Preta, pode ser um jogo decisivo, porque a Ponte Preta tá ali também na cola. Tá subindo, né? Tá subindo de produção. São dos 3 últimos jogos, 3 vitórias. O CSA perdeu força, a gente já vinha relatando isso nessa reta final, que isso poderia acontecer, né? O Marcelo Cabo faz um grande trabalho lá, mas o CSA acabou perdendo um pouco de força e aí deu uma embolada, principalmente aí do Goiás, Avaí, CSA, Vila Nova e Atlético Goianiense. Então, desses 4 times, tem 3 vagas aí, né? Sim. Tem o Londrina também chegando aí. Mas
Acho que a briga está entre Vila Nova, CSA e Avaí. Quem desses três tu acha que fica de fora? É que o CSA, ele tem, tipo, como você falou, né? Tava vindo com força, agora deu uma diminuída, talvez até pelo próprio elenco, que vai se desgastando e não tem talvez um time de qualidade para reposição, né? Vila Nova, 51. Vila Nova é comandado pelo Emerson Maria. O ano passado já ficou muito próximo do acesso, né? A torcida do Vila Nova apoia bastante. Então eu aposto aí que o Vila Nova possa tirar essa vaga do CSA. Eu ainda acredito que o Avaí deva subir, né? Tem muitos confrontos diretos, o Avaí se encaixou no jogo dentro de casa, é fundamental. Desses 6 jogos tem que fazer 3 vitórias, tem 3 jogos em casa. Eu acho que ele tem 2 jogos fora agora, né? Os 2 próximos são fora? Eu sei que ele vai pegar o Goiás. Se eu não me engano, acho que é fora contra o Goiás, e outro próximo, que eu não lembro com quem é, acho que é fora também. A gente já dá uma conferida. Mas o Avaí se dá bem, assim, fora de casa, melhor do que dentro, assim. Vamos ver o que vai acontecer. Assim. Temos uns times um pouco mais distantes. Eu vou enquadrar aqui 3 times: Atlético Goianiense, Londrina e Ponte Preta. O Avaí vai jogar com os 3. Joga com os 3. Nossa. Né? Vai ser só depois do Goiás é contra o Londrina que o Avaí joga. Londrina. Então tá aí, ó. Então são confrontos diretos e o Avaí vai ter que trazer. Não pode deixar de pontuar em Goiás, porque até o empate passa a ser um bom resultado para o Avaí, porque se empatar é um ponto, né? ponto conquistado fora de casa e não deixa o Goiás se distanciar, né? Sim. Segura um pouco o Goiás. Sim. Se fosse tu, Geninho, para esse jogo contra o Goiás, tu iria pro empate ou tu iria pra vitória? Eu iria pra vitória. Quer ganhar. Acho que colocava um time bem ofensivo, assim, um meio de campo bom, que o Avaí tem, né? Jogadores para isso. Porque ele tá encaixado, tem um time encaixado ali. Até alguns reservas que entram bem. Eu acho que ele consegue uma vitória. Apesar de que o Goiás é um ótimo time, né? A torcida também apoia lá bastante dentro de casa, né? Vamos ver, é sábado ou sexta? Eu acho que é sábado. Depois a gente vai confirmar a tabela aqui. Mas então, olha, desses 3 times, Vila Nova, Goiás, Atlético Goianiense e Londrina e Ponte Preta, Vila Nova tá brigando, que eu já botei lá pra cima, né? Eu acho que o Atlético Goianiense pode incomodar um pouco mais. Acho que pode querer algo a mais aí nessa competição. Da Ponte Preta para baixo, são times que remotamente terão alguma chance, né? Guarani, Curitiba, Oeste, que com esse empate passou o Figueirense. Figueirense ocupa... Figueirense e Criciúma estão ali, né? Os dois. Figueirense ocupa a sua pior posição na tabela desde o início da competição, 12º colocado, com 41 pontos. Criciúma, alguns meses atrás, eu disse aqui que era possível o Criciúma terminar à frente do Figueirense nessa competição. Só não aconteceu porque o Criciúma perdeu em casa, um jogo inesperado, né? Senão isso já iria acontecer. Já foi empate, né? O Criciúma empatou. Então, empatou em casa. Então aí o Criciúma perdeu a chance de ultrapassar o Figueirense nessa reta final. São Bento, Brasil de Pelotas e CRB, esses times aí, acho que São Bento já está bem à frente aí da zona do rebaixamento. Brasil de Pelotas ou CRB? Quem tu acha que corre um certo risco aí para ser rebaixado ainda? Acho que... Se a gente vê... Pela tabela ali, o CRB, né? Com 35 pontos, o Brasil de Pelotas 2 à frente. Eu acho que aí o CRB ainda corre um certo risco. Sampaio Correia, Paysandu, Juventude e Boa. Esses times é que formam o Z4. Matias, vamos ver então a próxima rodada. A gente vai confirmar quando que é o jogo do Avaí e quando será o jogo do Figueirense. Aí está.
Terça-feira, CSA e Brasil de Pelotas. O torcedor do Avaí vai estar ligado nesse jogo, né? Torcendo pro time gaúcho, tenho certeza disso. Né? O time gaúcho, o Brasil de Pelotas, lá do meu amigo seu Fernando, deixar um grande abraço para ele, sempre acompanha os nossos programas. Londrina e Vila Nova. Também. Um jogo esse jogo na sexta-feira, né? Os havaianos estarão completamente ligados, porque são resultados que interessam diretamente. Juventude Sampaio Corrêa, esse aí é um jogo de vida ou morte, principalmente para o Juventude, né? Fortaleza e Ponte Preta. Tu dá um palpite para esse jogo aí. Fortaleza tá indo bem, né? Diante do torcedor lá que enche sempre, é Castelão, né? Castelão, é. Castelão. Acho que a Fortaleza ganha. Ou empata. O último jogo dessa sexta-feira, da dia 26. Gol no finalzinho do Sampaio Corrêa. Nossa. Goiás e Avaí. Um jogo importante para o Avaí fora de casa. O técnico Geninho terá alguns problemas, né? Alguns jogadores tomaram cartão amarelo, então vão ficar de fora da partida. Então um jogo importante para o Leão da Ilha nessa sexta-feira às 21h30, então. E é claro que vai estar todo mundo ligadinho na rádio acompanhando esse jogo entre Goiás e Avaí. Tu dá um chute aí para esse jogo aí. Jogo difícil, né? É difícil. Jogo difícil, Goiás muito forte em casa, Avaí também muito bom. Fora de casa. Fora de casa. Se empatar, acho que já tá no lucro, mas se ganhar, né, tipo de um 2-1. Uma vitória do Avaí. É. Eu acho que vai dar empate esse jogo aí entre Goiás e Avaí. Guarani e Oeste, esse é para cumprir tabela. São Bento e CRB. O CRB ainda busca alguma coisa, São Bento, né, quer ficar. Figueirense e Criciúma. Clássico catarinense. Os dois times iguais na tabela. O Figueirense há 7 jogos sem vencer. Tem uma motivação, então, a mais aí, um clássico, né? Dentro de casa também, né? Querendo ou não, é um confronto. Muitas pessoas dizem que não é clássico, né? Mas é um jogo muito forte regional. Envolve muita paixão dos seus dois torcedores. São 2 anos muito ruins, tanto para o Figueirense quanto para o Criciúma, né? E eu não consigo hoje dar um palpite de quem possível vencedor. Claro, o Figueirense tem a vantagem de jogar em casa, mas a gente sabe, por todo esse ano, isso não é vantagem nenhuma para o Figueirense, porque nessa Série B o Figueirense tem apenas 4 vitórias dentro de casa. Tu consegue arriscar um palpite para esse jogo? É difícil esse jogo aí. Quem sabe Bota 1-0 pro Figueirense. Eu ia falar 1-0. 1-0 pro Figueirense tá bom. Boa e Atlético Goianiense. Um jogo importante aí pro Avaí, né? Encerrando, Paysandu e Curitiba. Curitiba ainda sonhando com um milagre, como aconteceu com o Figueirense em 2012. Mas acho muito difícil o Coxa aí conseguir algo nessa competição. Vamos encerrando então com a Série B. Vimos a Série B, vimos os times catarinenses, né? Vamos começar então com a Série A. Eu já havia programado para a gente não falar sobre o Flamengo hoje, porque a gente falou do Flamengo semana passada. Mas em função de tudo que ocorreu, e o torcedor do Flamengo já está entendendo o que a gente está falando, a gente vai até mostrar alguns lances do jogo, uma vitória fácil aí para o Flamengo, 4-0. Talvez o jogo mais fácil que eu tenha visto para um time, né, tamanha superioridade de um time com relação ao outro nessa competição. Matias, pode botar aí os gols, que foram vários, né? Muita falha do Paraná. Mas a gente está falando sobre o Flamengo em função do seu goleiro Diego Alves, né, que o Dorival Júnior cortou ele do time titular, deixando o goleiro César como titular. Ele não gostou dessa atitude e na porta do ônibus decidiu não viajar. O que falar dessa atitude dele como jogador? A gente não é jogador, né? A gente
somos torcedores, amantes do futebol, e a gente vai estar falando... Não sabe o que se passa lá dentro, mas pra gente de fora, né? Exatamente, vamos estar falando aqui como pessoas que gostam do futebol, e futebol é feito por pessoas, né? Sim. O que falar dessa atitude do goleiro Diego Alves? Eu acho que profissionalmente, assim, né, ele como profissional, foi errada a atitude, porque ele trabalha para isso e ele sabe que a função dele, tipo, que ele pode ser titular, como pode ser reserva, ele não pode ser o melhor sempre, né? Eu acho que também ele desmereceu também esse novo goleiro César, né, achando que talvez ele não tem capacidade para isso. Isso também é algo, né, tipo, a ser destacado. E ele tem o treinador, né, que está acima dele, ele tem que respeitar, né? E a atitude dele não ir pro jogo, eu acho bastante errado, assim, como profissional, né? Faltou espírito de equipe, né? Entender que o goleiro César, na visão do Dorival Júnior, tá melhor do que ele, não aceitou isso, né? Desrespeitou o seu colega de profissão de mesma posição, que é o goleiro, talvez é a posição mais difícil do time que tem hoje, é o goleiro, tamanha responsabilidade. Então faltou apoio aos demais jogadores, porque é um desrespeito com o que foi viajar, né, e que tem ele como um dos ídolos, líderes também do time. Com o torcedor, né, o torcedor do Flamengo vem aí mostrando força em todos os jogos. Se eu não me engano, é o time que mais coloca a torcida dentro dos estádios. Então realmente faltou... foi muito feio perante o seu torcedor. Acho que faltou profissionalismo mesmo, né? Exatamente, né? Independente de quem veste a camisa, o técnico está ali para analisar. Toda a responsabilidade é do técnico, né? Sim. E naquele momento ele optou por isso. Então faltou respeito com o Flamengo, com o torcedor, com o técnico, com seus colegas e principalmente com seu colega de posição, que é o goleiro. Então há uma grande especulação, principalmente pela imprensa carioca, de que o Diego Alves nem mais faça parte do elenco do Flamengo. Estava lendo que talvez ele estava fechando com o São Paulo, mas isso são rumores, né? A gente não sabe bem ao certo. Ele tem, claro, anos de carreira, né? Mas principalmente no exterior. No exterior, né? Que mais ele atuou foi no exterior. Mas nem por isso deixa ele de ser, tipo, ele se engrandecer, né? Ser melhor, assim. Eu acho que ali eles têm que respeitar os superiores, né? Exatamente. Até mesmo no São Paulo ele vai ter pessoas acima dele como técnico. Sim, então, com certeza. Né? Eu, como um diretor de São Paulo, caso fosse, pensaria exatamente nisso também. Se ele fez isso no Flamengo, por que ele não vai fazer isso no São Paulo? Claro, Então, é preciso analisar até um pouco mais com calma um outro time contratar ou não o goleiro. Claro, a gente está falando isso caso se rescinda, né, o contrato dele com o Flamengo, mas é claro, a gente não está no futebol carioca, então a gente não tem esse contato diariamente, a gente acompanha através da imprensa, mas o que a gente tem de informação é que esse contrato pode sim acabar antes do previsto o Diego Goleiro Alves, que é um grande goleiro, mas essa atitude dele foi desnecessária e desrespeitosa com todos esses que a gente falou antes ali, né? Vamos falar de outro time, e é claro, agora vamos falar do time mais importante da Série A pra gente. Chapecoense. Fez feio a Chapecoense, né? Fez feio, olha. Agora que poderia, tipo, o Cruzeiro, como a gente tava falando, né, tava vindo de ressaca não queria jogar, né? Estavam todo mundo meio que tirando o pé. Ainda vai lá e me faz 3-0 até de modo fácil, né? No primeiro tempo, então. Eu acompanhei um pedaço desse jogo aí e realmente decepcionante a atitude. Parece não, né? A gente vendo assim o jogo, parece que... Um golaço do Thiago Neves, né? Que a Chapecoense meio que desistiu, né? Olha o espaço que ele teve. Né? Então, realmente, a Chapecoense comeu mosca. Comeu mosca, não está mostrando mais tanta garra como a gente via, né, nos jogos assim da Chape. E se não melhorar, eu sei que está ali no G4. Z4? Z4, eu acho que tem bastante chance talvez de cair, a gente não quer, né?
Mas agora os próximos jogos vai ter que correr atrás do prejuízo. Só lembrando, né, a Chapecoense começou o ano com o Gilson Kleina, né? Depois passou para... Bom, esse é o quarto técnico da Chapecoense, né? Esse ano? Esse ano. Começou com Gilson Kleina, que hoje está na Ponte Preta. Depois teve outro antes ali do gordinho lá. Já vou pegar no meu pé falando dele, né? Mas, como é o nome dele? Não lembro. Poxa, o pessoal da imprensa aí comenta que ele é o Gordiola e agora não me esqueceu. Fugiu o nome dele. Mas enfim, quem agora está como técnico é o ex-técnico do Avaí, que estava treinando o Avaí esse ano, pois foi para o Paraná, foi para o Sport, foi para o Paraná e agora está na Chapecoense. Marquinhos? É Marquinhos? Não. Não é... Meu Deus, eu estou o nome dos caras hoje. Eu sei, o nome dele agora me fugiu também. Não Pesquisa aí, Matias, pra nós o nome do técnico da Chapecoense, que acabei esquecendo o nome dele aí, tá? Mas ele treinou o Avaí, depois foi pro Sport, depois foi pro Paraná e depois teve agora na Chapecoense aí 3 times na zona do rebaixamento. Você vai colocar aí em 2018, a gente já vai ver como é o nome dele. É o... Enquanto o Matias está procurando pra gente aí, vamos estar falando então desse momento ruim da Chapecoense, né? Eu acho muito difícil a Chapecoense escapar de rebaixamento em função também do que vem apresentando. Não tem uma formação tática. O Guto Ferreira era o nome do anterior, né? Ele tá aqui mostrando pra gente agora. O Guto já tinha treinado antes uma vez a Chapecoense, já treinou a Chapecoense, foi pro Bahia, foi pro Inter e apareceu novamente aí na Chapecoense e agora saiu, né? Houve um grande confronto, um choque ali com outros jogadores também e o Guto Ferreira marcando a sua passagem agora. Acho que foi um problema. Claudinei Oliveira. Claudinei Oliveira, o atual técnico. E assim, então só a gente acompanhando esses nomes aqui que eu falei, são técnicos completamente diferentes, né? Outra. Então não há uma similaridade, não tem como o jogador entender assim de uma hora para outra. E com isso acaba perdendo e a Chapecoense dificilmente para mim escapa dessa situação do rebaixamento. Será o primeiro rebaixamento da Chapecoense. Isso, primeiro. Então nós estamos vendo uma grande ascensão e hoje a Chapecoense provavelmente não deve estar na Série A do próximo ano. Qual é o próximo jogo? Próximo jogo? Palmeiras. Vamos tocar no Palmeiras, porque é o líder da competição, mostrou, mas um fato curioso, quem marcou o pênalti? Para mim foi pênalti, não tem como discutir. O juiz linha de fundo a 5 metros, o bandeira a 7 metros, o juiz a 3 metros do lance não viu que a bola bateu na mão. O cara a 25 metros acertou de forma acertada, embora o pessoal do Ceará tenha reclamado, foi pênalti para mim, né? Mas um fato curioso, né? Os 3 pertinho ali acabaram não vendo a situação. Palmeiras mostrando muita força nessa reta final do campeonato, assumiu a liderança, consegue manter a distância de 4 pontos para o quarto colocado. Isso se o Inter não estiver ganhando, o Santos está jogando, né? Então aí consegue manter uma certa folga para o segundo colocado, o time do Palmeiras. Qual é o diferencial do Palmeiras? A gente falou um pouquinho do Palmeiras semana passada, mas qual é o diferencial do Palmeiras para ti? Para mim é o elenco, né? Ao todo, assim, tanto que foi investido muito dinheiro, né, no Palmeiras, acho que foi ano passado, ano retrasado, que o ano passado já era para... Eles esperavam, né, ter algo assim, algum título, não foi, não conseguiu. Pelo elenco que tem, né? Palmeiras. Pelo elenco que tem, então acho que o elenco dele ao todo, assim, acho que é um grande diferencial, até pelos próprios titulares, como os reservas, que são de nível, que se entram, do nível muito bom, assim, né? Realmente o Palmeiras, o golaço do Bruno Santos, né? Não vi. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Fez realmente um grande gol. O Davidson, né, foi expulso. Davidson foi expulso e aí a gente vai falar, né?
próximo jogo, e foi isso que eu conversei com o Dorival Júnior hoje pela manhã, em função exatamente disso, né? Aí tá o lance que ele foi expulso. É uma final antecipada, é claro, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos, mas sempre acaba ocasionando alguns fatos curiosos, né? Na reta final, Palmeiras e Flamengo, 2 times brigando pelo título, né? E vão se enfrentar a próxima rodada. Tem como dizer quem é o favorito para esse jogo? Vai ser no Maracanã, será? Vai ser no Maracanã. Eu acho que não tem favorito ali. É difícil porque os dois, claro, o Flamengo tem um elenco bom também, um time encaixado e tudo mais, né? Tem o Paquetá, que tá jogando muita bola. Tem o Vitinho, que também tá melhorando assim cada jogo. Mas o Palmeiras tem um elenco, acho que todo ele, né? Tipo, no Flamengo tem um outro que se destacam, né? E no Palmeiras parece que é todos eles, assim, mais se destacando, né? Todo mundo correndo atrás da bola com mais garra. Mas clássico, não é clássico, mas é os dois que estão brigando, vai ser, confronto vai vai ser ser um jogão mesmo. Vai E ser. a gente vai estar acompanhando, é claro, para na próxima segunda-feira a gente falar sobre esse jogo aí, porque deve decidir pelo menos para um dos dois o que fazer daqui para frente, né, no campeonato. Então vai ser um grande jogo e a expectativa que todos possam assistir esse grande jogo. Não será no domingo, porque domingo terá eleição, então esse jogo deve ser no sábado, se eu não estou enganado. Mas eu gostaria de falar de um outro time, que era o São Paulo, né? O São Paulo, para mim, foi uma surpresa até o fato de ele ter liderado o campeonato algumas rodadas, mas eu sempre falei para meus amigos são paulinos, eu não via o time do São Paulo com um time necessário para se manter na liderança, né? E isso se reflete hoje. Inclusive, eles até acabam colocando a culpa no técnico. Mas o time do São Paulo, ele não é um time que pudesse manter, né, na primeira colocação por tanto tempo. Achei até que ficou um bom tempo, perdeu força, né, nessa reta final do campeonato, e aí fica um pouco difícil, a torcida fica frustrada, mas faz parte do jogo, né? Do jogo. Nós temos a tabela da Série A, Matias, vamos botar então a tabela da Série A, e o torcedor de São Paulo até vai entender um pouco mais do que a gente está falando aqui, né? Ó, vamos ter 8 jogos ainda na Série A, né? O Palmeiras está com 62, o Flamengo 58, o Inter está jogando, né? Tipo, Matias, vê quanto é que está esse resultado do jogo aí. Está com 11 pontos o São Paulo. 11 pontos de diferença Palmeiras, né? Então nós temos 8 jogos para tirar isso aí, então é bem ruim mesmo, né? O Grêmio. Eu até acho que o 1-0 pro Inter, então o Inter está indo a 59, né, se caso manter esse resultado. Passa o Flamengo, né, e fica a 3 pontos do Palmeiras. Para mim, a briga pelo título está entre esses 3 times, Palmeiras, Flamengo e Internacional. Não é do São Paulo. Como a gente falou de São Paulo, eu acredito que até o Grêmio possa roubar essa vaga do São Paulo pelo futebol que apresenta. O Grêmio está completamente focado aí na Libertadores, joga na quarta-feira. Libertadores. Então aí, quem sabe, também possa dar essa folga pro São Paulo, né? Pode ser. Mas eu acho até mesmo, supostamente um time B do Grêmio, eu acho tão bom quanto o time considerado titular, né? Não é à toa que está aí com 52 pontos, né? Sim. E quem sabe, né, isso é o sonho, o desejo de todo torcedor gremista, que ele possa fazer a final novamente contra o Real Madrid fragilizado, né, sem as estrelas, principalmente do Cristiano Ronaldo, e aí é que todo torcedor gremista quer, Grêmio campeão da Libertadores, para fazer a final novamente com o Real Madrid, uma possível revanche para o tricolor. O Real, acho que já o segundo jogo que perde, né? Agora seguida. Não tá. Perdeu a estrela. A estrela caiu. Ficou decadente. A estrela. O Atlético Mineiro,
Eu assisti esse jogo, né, do Atlético Mineiro também. Assisti um pouco desse também. Então eu não gostei muito do time do Atlético Mineiro, para ser bem verdade, assim, né? O Levi Coupe assumiu o trabalho em andamento, mas não gostei muito do Atlético Mineiro. Tá com Deixou a desejar, né? 46, tá bem abaixo ali do Kim, um pouco abaixo do quinto vai estar brigando aí por uma Libertadores. O Santos está jogando com o Inter. O Santos, no início da competição, estava lá na zona do rebaixamento. Sim. Né? A gente sempre falou que o Santos iria subir e tal, mas também vai brigar aí por uma Libertadores contra o Atlético Mineiro, né? Algo não muito diferente disso. Atlético Paranaense também subiu bem, né? Tá aí com 40 pontos. Fluminense 40. Fluminense sempre ficou mais ou menos ali na metade. Meio da tabela. E Cruzeiro, então, hoje, o 10º colocado, esses são os times da primeira tabela. Só lembrando que o Cruzeiro já está na Libertadores, porque foi campeão da Copa do Brasil. Bahia, a surpresa, à frente do Corinthians, na qual tu ficasse muito triste, né? Mas eu vou dizer que eu acho um pouco prematuro essa participação, principalmente num time tão grande assim, né? Não que o Botafogo não seja, mas o Jair Ventura, acho que faltou um pouco mais de experiência para ele, né? Então, para chegar e assumir um time como o Corinthians, tão grande, né? Assim, um trabalho em andamento, né? E para mim ficou muito caracterizado essa parte, né? Se a gente começar a ver os técnicos jovens, ditos jovens da competição, praticamente não estão mais, né? O Barbieri do Flamengo, era o do Atlético Mineiro, era o Jair Ventura, que estava no Santos, depois foi pro Corinthians, né? Então aí precisa um pouco mais de trabalho de campo para estar comandando equipes. E até os próprios jogadores, né? Que o Corinthians perdeu bastante elenco também, e isso ajuda. Acaba refletindo. Refletindo não só o técnico, como no elenco todo. Vasco da Gama, para mim, ainda é um candidato ao rebaixamento. Até acho o Atlético Mineiro um time muito mais voluntarioso do que o time do Vasco. Os torcedores vascaínos que me desculpem, né? Mas eu acho o time do Vasco muito fraco. O Vitória conseguiu aí dar uma escapadinha com o empate, né? E com a derrota do Ceará dar uma escapadinha, mas 2 pontos, nada que a água está batendo no nariz ainda. O Ceará 31, a Chapecoense 31, o Sport 30 e o Paraná 17 pontos. Para mim esse não tem volta mais. Do Vasco até no Paraná, esses aí que vão ficar nessa... Vão equilibrar e vão decidir essas últimas 3 vagas, que para mim o Paraná já abraçou a Série B no próximo ano, né? É um time que subiu e desceu. Infelizmente o Paraná, torcedor do Paraná, inclusive eu até recebi uma piada hoje que a Justiça Eleitoral estaria processando o Paraná porque está fazendo campanha aí para um candidato que não sai daquela pontuação. Então, é verdade. Os torcedores do Paraná que nos desculpem, né? Mas não foi o ano do Paraná na Série A. Já participou até de Libertadores, foi em 4º colocado, um bom tempo atrás, mas não é mais. Matias, vamos ver lá no Facebook se a gente tem algumas perguntas aí, principalmente para Maria Luana, né? Todo mundo quer saber sobre futebol, aí vamos lá ver. Está fazendo o login aqui e a gente já vai ver as perguntas que irão surgir. Tu é muito questionado sobre futebol lá nos teus vídeos, por onde tu vai, nos estádios? Não, até que não, o pessoal fica meio receioso, acha, de fazer pergunta pra mim sobre futebol. Eles têm medo, na verdade, de ver que tu sabe mais do que eles. Eu acho. Marcelo Barbosa, meu grande amigo, sempre participando. Sérgio, valeu Maria Luana, Marcelo, aí a minha esposa, deixar um beijão pra ela. Pergunta: Chapecoense está a caminho da Série B? Aí o professor Jailson já está respondido, né? Acho difícil. Maria Tereza Pereira, boa noite, mãe. Vamos subir sim, o Leão. Marcelo está dizendo, torcedor do Avaí. Sandra Gonçalves, muito caro. O ingresso, R$5. Você está fazendo brincadeira, né? A gente falou do ingresso do Avaí. Oi, Lu, é o Biel, boa noite. Quem é Biel? Boa noite, Biel. É o filho da Débora, minha amiga. Ah, beleza. Público, 10.040 pessoas. Eu esperava que desse um pouco mais, porque a gente estava acima de 12 mil.
Boa noite, amigos. Amanda, Gabriela, oi Lu, manda um beijo. Aproveita aí, ó. Um beijo pro pessoal de Tangará, minha isso cidade natal aí. A Gabriela, Lu. Tá de aniversário hoje, né, Gabi? Feliz vamos lá aniversário comer um pra ti. bolo. Vamos partir pra comer um bolo lá. Tem churrasco? É isso aí. Mulherada comentando esporte, lugar de mulher onde ela quiser. Isso aí a gente sempre defende aqui. Maria Helena fazendo joinha. São lá da minha... Todo mundo lá da... É, isso é bom. O pessoal lá em peso, viu? Uhum, todo mundo. Sucesso, Lu. Obrigada, Edilis. Patrícia, Vicentinho. Douglas Lopes. Isso aí. Bom, pessoal, nós vamos se encaminhando para esse nosso primeiro programa em conjunto aqui com a Maria Luana. Segunda-feira que vem a gente vai ter mais. Ela está um pouco nervosa, aqui, um pouco ansiosa, mas ela vai se soltando e daqui a pouco vai estar aí. Isso faz parte do aprendizado, né? Do aprendizado. Então eu quero deixar já um convite para vocês então estar curtindo a nossa programação. Assista a programação da Web TV Metropolitana, né? Programação toda diferenciada. A gente terá muitas surpresas ainda até final do ano aí que estamos programando para você. E uma delas era a Maria Luana aqui com a gente. Até que enfim a gente conseguiu trazer uma mulher para falar sobre futebol. Não é fácil. Não é fácil, tem que romper muitas barreiras. Né? E já quero agradecer então a Maria Luana por ter aceitado o convite de toda segunda-feira estar apresentando com a gente aqui o Na Cara do Gol. Obrigada pela oportunidade, né, também, porque a gente sabe que o preconceito existe bastante, mas a gente tem para quebrar e vamos que vamos. É isso aí. Então, pessoal, ela quer deixar um grande beijo lá para a cidade dela, que metade dos moradores estavam participando. Então, um beijo para Tangará, para minha família, para minha mãe, para Amanda, para Janaína, José Eduardo, para a Gabriela, que está de aniversário hoje. Parabéns, Gabi. Para todo o povo lá de Tangará. Um beijão. Não podemos esquecer, é claro, o nosso amigo Matias aqui, correu atrás dos nomes dos técnicos, que a gente esqueceu tudo hoje aí, mas faz parte, né? Então, só lembrando que quarta-feira terá Libertadores, domingo não vai ter terça também, né? Tem terça Palmeiras ou o Grêmio? Porque tem terça e quarta Libertadores. Os jogos terão todos até Libertadores, Brasileirão, Série A e Série B, até no sábado. Domingo não tem jogo em função das eleições, né? Então vamos votar aí tanto para presidente quanto para governadores e que a democracia ela possa prevalecer e que a gente conheça nossos futuros presidente e governador que irão comandar para os próximos 4 anos. Precisamos lembrar, é claro, né, que preste um pouco atenção no número que você vai registrar lá na urna eletrônica, né, e que a gente possa ter uma eleição muito tranquila. É o que a gente espera, que possamos ser sempre assim. Isso aí, todo mundo votando consciente, né? Porque a gente depende, né, de nós mesmos para que nosso Brasil, nosso estado siga assim da melhor forma possível. É isso aí, galera. Então até a próxima segunda-feira aqui no Na Cara do Gol, agora com Carlos Donato e Maria Luana.